Amados, bom dia, a paz do Senhor Jesus. E eu venho com o vídeo de hoje compartilhar um testemunho sobre o meu trabalho. E eu gostaria de compartilhar isso para animar vocês a convidar o Espírito Santo de Deus sempre nas coisas que nós fazemos diariamente. E eu gostaria de ler um versículo bíblico que está em Filipenses 4, versículos 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que não é para nós estarmos ansiosos ou inquietos por coisa alguma, e antes apresentar as nossas petições em tudo, quer dizer, tudo nós devemos trazer para o Senhor e nós não devemos estar ansiosos. E o testemunho que eu quero dar, eu tenho esse cliente já desde o ano passado, e tem um relatório específico que eu preciso fazer para ele a cada 3 meses. E o ano passado, eu me lembro que cada vez que eu ia fazer esse relatório, eu demorava assim 2 horas, 3 horas, às vezes até mais. Por quê? Porque eu começava, aí eu dava uma parada e eu voltava. Primeiro porque é um relatório que eu não gosto de fazer, é algo que não me agrada, eu não gosto, mas eu preciso fazer. E é algo que eu faço de outros clientes, mas é bem mais simples. Esse cliente já é mais complicado porque ele tem vendas nos Estados Unidos inteiro. E aí os números, tu tem que subtrair aqui, tu tem que somar lá e etc. Então, e eu tenho que extrair os valores do relatório do cliente, e eu fazia uma planilha para mim, né, com os dados que eu precisava, e depois eu lançava na planilha da Receita, no site da Receita. Era a forma que eu fazia. Mas olha, pensa num negócio assim complicado, chato de fazer, uma coisa que, nossa, me tirava paz, sinceramente me tirava paz. E eu sempre protelava, eu tenho até dia 19 de cada mês para fazer isso, e eu sempre deixava assim nos últimos dias, sabe? Sempre deixava para depois. E quando eu comecei agora a trabalhar, segunda-feira eu voltei de férias, o primeiro e-mail que eu recebi foi do cliente, esse me mandando os dados para fazer agora desse, né, até dia 19 de janeiro. E aí eu pensei, nossa, já começou, né, o primeiro dia já começou com uma maravilha, mas tudo bem. E aí mas eu pensei assim, eu não vou deixar para a última hora, eu vou atacar isso porque eu também tô agora mais, né, com menos trabalho para fazer, então eu disse, eu vou atacar isso aqui, eu vou conseguir fazer. E aí eu comecei a ter aquele sentimento, né? Nossa, mas esse trabalho, esse específico, né? Esse relatório é um saco fazer e tal, comecei. Mas aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou fazer diferente. Eu decidi fazer aquilo que o versículo que eu acabei de falar diz. Trazer, antes de eu estar ansiosa e preocupada, eu trago para o Senhor em petições, né, e súplicas, aquilo que eu tô sentindo. Então eu disse assim, foi uma oração simples. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho esse trabalho para fazer. O Senhor sabe que eu sempre procrastino. Eu não gosto de fazer esse trabalho específico, mas eu preciso fazer. E eu peço que o Senhor me ajude, me dê sabedoria, me ilumine, para que eu possa fazer esse trabalho com excelência, que eu sinta prazer naquilo que eu tô fazendo. E eu me lembro que era 2h15 e eu disse assim, e eu quero terminar esse relatório no máximo até as 13h15. Quer dizer, antes eu demorava um monte de horas, agora eu tô dizendo, não, eu vou terminar isso aqui até as 13h15 e pronto. E aí eu comecei a trabalhar e comecei no método velho, né? Eu comecei a me enrolar, tipo, não começou a
ter aquela confusão de números, que tu tem que mudar o número aqui, mudar o número de lá e tal. E começou aquilo já me irritar, sabe? Já comecei, nossa, isso aqui eu vou deixar, sabe uma coisa, acho que eu vou deixar. Mas eu disse, não, eu vou persistir e continuei ali focada no meu trabalho. Quando passou mais ou menos uma meia hora, eu via que o negócio não estava indo nem para frente nem para trás. O meu marido me pediu para fazer um favor para ele na cozinha. E eu geralmente, quando eu tô fazendo algo, eu prefiro ficar concentrada ali e terminar, né? E aí, mas eu disse, uma coisa, eu vou fazer. Levantei, fui lá. E quando eu tava indo pra cozinha, o Espírito Santo me disse, por que que tu não faz dessa forma? Né? De uma outra forma. Ele me deu uma ideia. E aí, quando eu tava fazendo aquilo na cozinha pro meu marido, eu disse, interessante, eu vou fazer isso mesmo. E aí, gente, quando eu terminei, eu voltei pra minha mesa. Eu mais ou menos estava, era o que? Devia ser quase, sei lá, 2h45 talvez, né? Por aí, ou um pouco mais. Mas já estava acabando o prazo, né? E aí eu comecei a fazer da forma que o Espírito Santo tinha me dado a ideia, né? E aí, gente, por incrível que pareça, eu consegui terminar o relatório às 3h26, quer dizer, 11 minutos depois daquilo que eu me propus. Eu gostei porque foi, imagina, eu consegui terminar o relatório porque eu comecei no método velho, mas não deu certo, então quer dizer, no método novo eu terminei em menos tempo, né? Metade do tempo praticamente. E eu fiquei contente porque o resultado foi excelente. Não foi uma coisa pesada, né? Uma coisa assim, sabe? Foi prazeroso. E glória a Deus que eu consegui fazer. Então, quer dizer, nos próximos meses eu não vou mais precisar me preocupar, ficar nervosa, protelar, procrastinar. Porque agora eu sei que cada vez que eu tiver que fazer esse relatório, eu vou convidar o Espírito Santo para participar comigo, para fazer comigo. Eu me lembro também de um outro trabalho que eu tinha anteriormente na contabilidade, que inclusive Deus me disse para sair desse trabalho em 2020 na pandemia, que eu até tenho um vídeo aqui, eu vou colocar no card para vocês assistirem se vocês quiserem. Eu me lembro que a forma que eu consegui esse trabalho, eu nem estava buscando, me ligaram de uma agência, me ofereceram o trabalho e tal. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a trabalhar, a pessoa que me treinava era da mesma igreja que eu tinha recém começado a ir frequentar, porque era uma igreja nova, porque era um lugar novo onde eu estava vivendo. Deus começou a me confirmar dia a dia que aquele trabalho vinha dele, era dele. Só que, gente, pensa num trabalho turbulento, era muita coisa nova para mim, era coisa que eu nunca tinha feito antes, a contabilidade, né? O tipo de cliente eram contabilidades que eu nunca tinha feito antes. E tinha dias assim que era assim pesado demais, sabe? Pesado demais que eu me lembro até um dia que eu disse assim, Senhor, não é possível que o Senhor me deu esse trabalho só pode ter vindo do capeta, porque eu não acredito que o Senhor me botou aqui para passar tanto perrengue do jeito que eu tô passando. E eu lembro, gente, que eu ia pro banheiro, literalmente eu chorava, porque eu dizia, Senhor, eu não vou conseguir. Só que como eu comecei a entender que Deus me confirmava dia após dia que aquele trabalho tinha sido Ele realmente, eu comecei a ir no banheiro e eu me lembro que eu olhava no espelho e dizia assim, Senhor, se o Senhor me colocou nesse trabalho, é porque o Senhor sabe que eu sou capaz. E se eu sou capaz e o Senhor é o dono de toda a sabedoria e o Senhor vive em mim, eu vou conseguir, eu vou voltar para minha mesa agora e eu vou fazer meu trabalho com excelência e eu vou conseguir terminar. E, gente, cada vez que eu tinha um episódio, uma situação que eu me via em apuros, que eu tava assim, sabe, com os nervos à flor da pele, eu ia pro banheiro e eu clamava pro Senhor. E eu dizia, Senhor, se o Senhor é o dono de toda a sabedoria e o Senhor vive em mim, eu tenho a tua sabedoria também e eu vou lá fazer com excelência meu trabalho. E eu me lembro que isso acontecia, eu voltava para minha mesa, eu conseguia terminar o meu trabalho
com excelência, e algumas vezes eu compartilhava com as gurias no trabalho. E ontem eu fiquei tão feliz com o resultado, mas tão feliz que eu liguei para uma amiga que está começando um trabalho novo também essa semana. E eu disse para ela, olha, quando tu tiver alguma situação, porque ela passa bastante situação, sabe? Eu disse para ela, quando tu precisar, apresenta para o Senhor vai te dar, vai te ajudar. Então, assim, o que eu quero dizer que em tudo, qualquer coisa, até outro dia eu estava compartilhando com uma pessoa que eu fui pintar o meu cabelo estava muito, já tinha uma raiz muito longa. E eu disse, eu não vou conseguir, porque só cabeleireiro sabe fazer isso, né? E eu me lembro que eu orei, eu pedi, Senhor, me ajuda, Senhor, que meu cabelo fique lindo, que eu não estrague meu cabelo, porque era uma raiz assim, super. E eu me lembro que, nossa, eu fiquei tão feliz com o resultado e tal. E aí essa pessoa disse, não acredito que tu ora até para isso, para Deus. Eu digo, gente, eu oro para tudo. Todas as dificuldades que eu tenho, mínimas ou máximas que eu tenho no dia a dia, lógico, às vezes eu não me lembro, às vezes eu esqueço, mas nós precisamos lembrar que em tudo, nós precisamos apresentar ao Senhor e Ele nos ajudará, Ele caminhará conosco e Ele nos dará estratégias, assim como o Espírito Santo me deu estratégia no trabalho, Ele dará estratégias para que nós possamos terminar o mais rápido possível e com excelência as tarefas do dia a dia, amém? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha animado vocês, sempre chamar o auxílio do Espírito Santo para que a nossa vida vá bem, para que a nossa vida possa andar com mais suavidade, né? E vencermos todas as batalhas do dia a dia em Cristo Jesus, amém? Então, Deus abençoe o dia de vocês e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.